Abra sua Bíblia no livro de Mateus 27, versículo 33. Mateus 27, versículo 33, por favor. Mateus 27, 33. Levante a sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco. Mais uma vez estamos aqui precisando te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, e que através dessa palavra o teu povo seja abençoado. Essas pessoas recebam, meu Deus, os ensinamentos, as direções que elas precisam. Nós buscamos na tua palavra a direção para a nossa vida. Nos faça entendê-la, para que possamos, meu Deus, praticá-la. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Hoje nós vamos aprender com o Senhor Jesus. Eu sempre uso um personagem nas pregações. Nós já aprendemos com Abraão, pai na fé. Nós já aprendemos com José. Nós já aprendemos com Jacó. Nós já aprendemos com Isaac. E ninguém ensinou tanto como o Senhor Jesus. Ninguém deixou tantas lições como o Senhor Jesus. E eu queria tirar algumas lições. Não dá para eu falar em uma reunião, nem se fosse uma vigília a noite inteira, daria para eu falar tudo que Jesus ensinou. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto hoje. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis o quê? Não quis beber. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quando o Senhor Jesus viu que era vinagre com fel, ele rejeitou. Por quê? Porque aquilo ia aliviar, anestesiar ele. E ele tinha a consciência que ele iria vencer com dores. Não se engane achando que você vai vencer na vida fácil. Cuidado com as facilidades. Você vê muitas pessoas caindo em golpes, muitas pessoas perdendo rios de dinheiro com jogos, porque elas querem crescer rápido. Elas acreditam que tem uma fórmula de crescer da noite para o dia, e não tem. De uma forma segura, não tem. Deus não trabalha para você subir como um foguete de uma hora para outra. Não é assim que Deus trabalha. É de fé em fé, é lutando, é perseverando, é confiando, que Deus vai te ajudando a subir degrau por degrau. Quando o Senhor Jesus foi levado para o pináculo do templo, quando o Senhor Jesus foi levado rápido para o monte alto, quem levou ele foi quem? O diabo. O diabo. O diabo é que oferece essas propostas rápidas. Vigie, cuidado. É difícil, mas com Deus você chega lá. Cuidado com esses alívios de uma agiota que oferece um dinheiro na hora que você mais está precisando, o empréstimo, vender algo barato que você comprou caro. Cuidado com esses alívios, cuidado. Jesus rejeitou. Cuidado com facilidades. Eu desconfio. Quando eu vejo uma coisa muito fácil, eu desconfio que tem Deus nisso. Eu sei que Deus tem poder para tudo, mas Ele não faz as coisas caírem do céu. Ele quer que venhamos dar valor a tudo que conquistamos com Ele. É com luta, com oração, com fé, com insistência. E Deus vai abrindo portas e você vai entrando. Amém? Aí ele diz assim:
Versículo 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro que à esquerda. Olha para mim, por favor. É muito difícil quando, por causa de uma situação crítica que você está vivendo, começam a te comparar com pessoas que são bem diferentes de você. De repente a situação está tão crítica que estão chamando você de caloteiro, de mau caráter. É difícil. Jesus foi colocado no meio de 2 malfeitores. Ele ficou bem no meio. Mas eu aprendo tanto com ele. Primeiro, ele desceu da glória dele. Ele desceu do céu. É difícil descer? É. Ninguém quer descer o seu patamar. Ninguém quer descer o seu nível de vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, de fé, ainda que por um momento você tenha descido, você não entra em desespero. Você não pensa em suicídio. Você não se entrega. Porque o Jesus que desceu, depois subiu, tá? Você pode estar descendo, mas daqui a pouco Deus vai te ajudar, você vai começar a subir de novo. Eu não entendo como tem pessoas que quando perdem tudo, tiram a própria vida. Uma vez a mulher estava dizendo: eu não aguento mais porque eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou me matar. E a pessoa perguntou: você preferia ter tudo e estar morta? Dê valor à vida que você tem. Você tem uma vida, ela é mais importante do que qualquer coisa que você já teve, que você perdeu. E com ela, você pode conquistar coisas melhores. É fácil? Não é fácil. Descer é difícil. E é muito mais difícil para quem é apegado às coisas. Apegado. Tem gente que é apegada às coisas. E quando você se apega às coisas materiais, você se torna fraco espiritualmente. Quando você é uma pessoa apegada às coisas materiais, então o mal, ele mexe nas coisas materiais para mexer com você. Não é fácil perder. Mas quando você é de fé, você não se perde com as suas perdas. Você não é apegado ao que você tem. Você gosta do que você tem. Você dá valor ao que você tem. Mas você é apegado a Deus. E se por um momento precisar descer, você desce. Mas daqui a pouco você sabe que Deus te levanta de novo. Amém? Você não dá mais valor às coisas do que à sua própria vida. Tem gente que o carro dela é o Deus dela. O dinheiro dela é o Deus dela. Isso mostra que você ainda não entendeu nada sobre Jesus. Porque o dia que você entender, você não vai ser apegado a nada desse mundo. Você pode ter tudo, mas você vai ser apegado a Ele. Amém? Mais tem Ele para te dar do que o mal para tirar. O que perdeu, o que se foi, graças a Deus, você vai lutar para ter melhor do que você já teve. Agora, entenda isso. Vamos passar para a parte principal aqui agora. Parei no versículo 39, não é isso? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, faça o quê? Desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus,
livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Olha para mim, por favor. Aprenda que às vezes faz parte da prova que Deus permite nós passarmos sem nós querermos, porque o Senhor Jesus não queria estar passando pelo que Ele passou. Tem coisas que nós não queremos passar, mas Deus permite que venhamos passar. E essas coisas que Ele permite nós passarmos não é para o nosso mal. Entenda, e uma das provas é aguentar certas palavras, certas afrontas, certas humilhações, sem perder a sua essência. Ele não fez mal para ninguém. E é difícil quando você faz o bem e você recebe o mal. Mas se você é uma pessoa de Deus, você não muda por causa dos outros. Esse negócio de falar: agora eu vou ser ruim, agora eu vou ser uma pessoa má, agora você vai ver como é que eu vou tratar fulano, beltrano. Você não consegue ser com certas pessoas como elas são com você: falsas, mentirosas, duas caras. Você não consegue, não adianta. Nem você querendo você consegue, porque você é diferente. Quando você entende que você tem que seguir os exemplos do Senhor Jesus, você não vê Ele se tornando uma pessoa má. Você vê Ele fazendo bem e sendo traído. Você vê Ele fazendo bem e sendo rejeitado. Você vê Ele fazendo bem e continuou fazendo bem até o fim. Então não fica esse negócio: eu vou mudar porque a partir de agora eu vou ser assim, eu vou ser assado. O que você é diz a respeito de você. Como as pessoas reagem com ingratidão, com falsidade, querendo te prejudicar, diz a respeito delas. Quando você fizer alguma coisa por alguém, faça sem esperar nada. Faça pelo que você é, pelo que você tem prazer de fazer, de ajudar, de abençoar. Porque Jesus mesmo gemendo na cruz, Ele estava salvando, Ele estava abençoando. Quem é você nos momentos difíceis? Porque tem gente que mesmo passando sufoco, ela está dando palavras para os outros, ela está animando os outros, ela está ajudando os outros, ela está abençoando outras pessoas, aguentando as lutas que ela enfrenta. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Ele trabalha para que nos momentos difíceis você pense que Deus não está mais no controle, que você está perdendo, o diabo está ganhando, que não adianta o que você está fazendo. Aí vem pessoas zombando, como zombaram do Senhor Jesus: desce da cruz, você não salvou os outros, agora salva você. Você não está nessa igreja, vai lá pedir para o bispo pagar suas contas, vai lá, não é lá que você dá seu dinheiro, não é lá que você vai todo dia, vai lá fanático, vai lá. Não é assim que você ouve? Sai dessa igreja, sua vida não vai mudar. O mal sabe trabalhar. Mas naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus deixou exemplo para nós, que vale a pena ser fiel até o fim, porque no final Deus honra, no final Deus abençoa, no final Deus mostra que é com você. É difícil, é cruel, você está ferido, mas está lutando, você está passando pelo inferno, mas você está indo em frente, porque você crê que Deus é contigo. Ele tinha certeza que ia valer a pena. E o Deus Pai sabia que Ele não ia parar no meio do caminho. Deus te escolheu. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa luta. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa guerra. Você não vai parar por causa das pessoas que estão se levantando contra você. Tem tudo contra, mas Deus é com você. Está dando para você entender? Olha esse versículo, olha só. Olha que forte, o 46, para nós terminarmos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa
Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Agora lê alto. Eis que o quê? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande o quê? E disseram o quê? Verdadeiramente este era o quê? Está vendo? Você está vendo? Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler. Ele gemeu. Os discípulos fugiram. Ficou só. É difícil ficar só, hein? Tem gente enfrentando uma barra sozinho, iliso, sem dinheiro, e sem querer falar para certas pessoas que se preocupam com você, porque você não quer preocupar outras pessoas e está segurando tudo sozinho. Deus sabe das suas noites mal dormidas, Deus sabe das suas guerras, dos seus segredos, que você desabafa só com Ele, que só Ele sabe. Ele sabe de tudo a seu respeito, Ele vai te ajudar. Quando Jesus morreu, rendeu o espírito dele, o véu se rasgou, e nós passamos a ter acesso a Deus. Ele tem poder para fazer você ter acesso aonde você não está tendo mais acesso. Ele tem poder para abrir e você voltar a lugares que você parou de ir, parou de frequentar por não ter condições. Esse mesmo Deus que ressuscitou os mortos tem poder para ressuscitar suas vendas, seu movimento, seus negócios. Esse mesmo Deus que abriu as covas tem poder para abrir os seus caminhos, para abrir portas para você. Mas no final reconheceram: este verdadeiramente é filho de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, no final as pessoas vão dizer: não, fulano é de Deus. Passou o inferno, mas venceu. Passou a maior luta, mas prevaleceu. Você sabe por que Deus cobra perseverança? Porque Ele é perseverante. Você sabe por que Ele cobra fidelidade? Porque Ele é fiel. Jesus é o maior exemplo em tudo, porque Ele viveu aqui. Ele viveu. Ele é exemplo de líder, não teve líder como ele. Trabalhou com pessoas que não tinham condições e tirou o melhor delas, porque quem é líder tira o melhor das pessoas, não o pior. Todos queriam estar perto dele, porque ele fazia diferença. Nos momentos difíceis, ele seguia em frente, com decepções, com Judas, com dificuldades, ele continuava, porque ele tinha certeza que Deus era com ele, ele tinha certeza que ia valer a pena tudo que ele estava vivendo, enfrentando. Eu quero que você enfrente suas lutas, suas guerras, suas tribulações, tendo certeza que Deus é com você. Não é achando que Deus não é com você pelo que você está enfrentando, pelo que você está passando. Ele é com você. E se Ele quer que você passe por certas situações, graças a Deus, Ele vai te dar condições de vencer. Amém? Eu quero que você fique em pé e diga: vai valer a pena. Fala alto: vai valer a pena eu continuar lutando. Amém? No final, olha para mim, veio a recompensa. Porque vem, Deus sabe honrar ou não sabe. Escute isso, ó. No final veio a recompensa. Hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Todo poder e toda autoridade foi dado ao nome de Jesus. Não existe um nome que se compare com o dele. Eu já vi doença sair no nome dele, demônios serem expulsos no nome dele, vitórias chegarem no nome dele. E tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, nós alcançamos. E se você crê, muitas coisas que hoje você vem pedindo a Deus, você ainda vai viver isso, porque isso vai chegar na sua vida. Deus sabe honrar, Deus sabe, mas por um momento o diabo trabalha para a pessoa achar que os filhos dele estão melhores do que os filhos de Deus. Então ele passou com o filho dele no colo, como quem diz: ó, o meu, olha o seu. Mas era por um momento. Por um momento.
E a nossa vida, na nossa caminhada, tem vários momentos. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não sabe nem como é que você ainda tem lágrima para chorar. Tem momentos que são cruéis. Tem momentos que são duros. São decepções em cima de decepções. E ele se decepcionou com Judas, ele se decepcionou com Pedro. E você se decepciona com pessoas próximas. E você se decepciona com pessoas que você ajudou. Não importa, continue. No final vai dar tudo certo. No final vão saber que Deus é com você, que você é filho dele. Amém? Esse Deus é o seu Deus. Ele não falha. E ele fez maravilhas incontáveis. Ele vai fazer na sua vida também. Nós vamos orar agora. Ele é exemplo para mim. Exemplo. Eu sigo os ensinamentos dele. E eu queria que você seguisse também. Não mudou. Começou fazendo bem, terminou fazendo o bem. Quem fez mal para ele se destruiu sozinho. Ele seguiu do mesmo jeito que começou. Continue. Continue. Tem tempestade, tem dificuldades, tem guerras, mas no final tem vitórias. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Na primeira semana, quando começou esse assunto das raízes, foi exposto, várias raízes. Depois foi trabalhado para que você enxergasse as suas raízes. Hoje é a terceira semana. Nós vamos falar sobre o cortar as raízes. Esse versículo de Mateus 3,10 diz assim, coloca aí por favor, na tela. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o quê? Bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Entenda uma coisa. Qualquer corte dói. Se for um corte pequenininho, dói. Se for um corte maior, dói mais ainda. Se for mais profundo, a dor aumenta. Então, eu sei que dói. Quando nós vamos operar, nós tomamos o quê? Anestesia, em seguida já antibióticos, remédios, para não sentir dor, porque dói. Eu sei que cortar raízes não é fácil, mas é necessário se você quer ter essa área sentimental glorificando o nome de Deus. Você precisa cortar coisas da sua vida, e esse corte ninguém pode fazer por você. Deus não vai cortar. Se dependesse só de Deus, todo mundo teria vida sentimental 100%. Mas não depende de Deus, depende de você enxergar e realmente querer se livrar disso, entender o quanto isso te prejudica, o quanto isso te atrapalha. E nós vamos falar hoje sobre algumas ferramentas. Eu não vou nem dizer a quantidade de ferramentas, mas nós vamos falar sobre algumas ferramentas que você pode usar, ferramentas que você pode utilizar para ficar livre de uma vez dessas raízes. Tem raízes que são profundas, tem raízes que são antigas. Eu não sei se você já viu alguém arrancando a raiz de uma árvore. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, mas eu queria, junto com o Rose, te ajudar a enxergar algumas ferramentas que podem ser ferramentas que vão fazer a diferença na sua vida sentimental. Vamos começar? Coloque a primeira ferramenta aí. A humildade é o machado que o quê? Corta a raiz do orgulho. Começa aí, Rose, falando da humildade.
gostaria de colocar um versículo, Mateus 5:3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes os humildes. O Senhor Jesus está dando a receita aqui da felicidade. Muitos acham que a felicidade está em coisas, está em bens materiais, está em pessoas, está em ser conhecido, ter fama. Não. A felicidade está em você ser humilde. Porque o humilde, ele entende a sua pequenez, ele entende o quão frágil ele é, o quanto ele precisa ainda aprender, que enquanto nós vivermos, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar aprendendo. Nós precisamos aprender todos os dias. Então o humilde entende isso, mas já o orgulhoso não. A orgulhosa, ela diz assim: você me conheceu assim, então aguente agora, você tem que ficar comigo até o fim. Isso é um poço de orgulho. E o orgulho não agrada a Deus, mas a humildade sim. O humilde reconhece que errou, reconhece que não está sempre certo, reconhece que precisa crescer, amadurecer, desenvolver. É interessante porque a pessoa, ela sempre pensa que na área profissional ela precisa crescer, ela precisa estar fazendo outros cursos, ela precisa renovar, ela precisa muito disso. Mas na área sentimental, espiritual, muitas pessoas não têm esse entendimento de que elas têm que aprender, que elas aprendem umas com as outras. Nós aprendemos até com as crianças. Então, seja humilde, busque isso em Deus, porque só Deus pode fazer essa mudança. Mas reconheça que você não tem sido humilde em alguma área da sua vida. E uma coisa, a pessoa humilde, ela está aberta. Ela é fácil de lidar. A pessoa humilde, ela não tem dificuldade para pedir perdão. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa segunda ferramenta, que é o perdão. Mas a pessoa humilde acaba bem. Quando você tem um relacionamento com a pessoa humilde, você vê ela mudando. Você não vê ela estagnada. Você não vê ela piorando. A humildade dela faz ela melhorar. Por exemplo, Davi era humilde. Ele cometeu erros? Cometeu. Mas você vê Davi dizendo: ensina-me, Senhor, várias vezes. Porque quem é humilde aprende. Quem é humilde, Paulo fala: eu aprendi a viver contente em todas as situações. Aprende. Quem é orgulhoso está fechado. O orgulhoso, ele está certo. Ele acha que está certo, ele acha que sabe tudo, né? O orgulhoso, ele se vê acima das outras pessoas, né? Ele que está sempre certo, ele que sabe mais, a forma dele fazer é a melhor. No caso das mulheres, até em relação a produtos de limpeza, ela acha que assim, o que ela aprendeu, a forma que ela faz é a melhor, é a correta. Como se ninguém mais soubesse, como se ninguém mais pudesse fazer do mesmo jeito que ela ou melhor que ela. Não, eu faço porque se eu não fizer, ninguém vai fazer igual. Orgulho. O orgulho, ele trava a pessoa. Ele faz Deus lembrar do diabo. Porque o pecado do diabo foi o orgulho. Pessoa orgulhosa, ela perde o casamento, mas não pede perdão. Ela perde. A pessoa orgulhosa, ela perde não só casamento, relacionamentos, ela perde dinheiro, ela perde oportunidades, ela fica cega. O diabo gosta do orgulho, porque o orgulho te fecha no seu mundinho. Então você não fica aberto para poder aprender. Por exemplo, nós temos na Bíblia Ló. Ló conviveu lado a lado com Abraão. Se fosse humilde, teria aprendido mais e não teria terminado tão mal como ele terminou. Está dando para você entender? O Senhor Jesus disse assim: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde.
Ele disse: aprenda de mim. Tem gente que eu não sei com que ela aprendeu a ser orgulhosa. Como isso atrapalha. Pessoal, conviver com a pessoa orgulhosa é guerra, é luta. Conviver com a pessoa orgulhosa, eu já perdi as contas quantas vezes eu já pedi perdão a você? Eu não faço ideia. E também não faço ideia de quantas eu já perdoei e de quantas eu já pedi perdão. E eu vou pedir várias vezes, porque não tem ninguém perfeito. O problema do orgulhoso é que ele acha que ele é perfeito. Ele acha que ele não tem erro. Então ele está fechado no pensamento pobre dele. Ele podia aprender tanto. Tem maridos que falam assim para as esposas: quem é você para me ensinar alguma coisa? Quem é você para falar comigo isso? Ele não vê a pessoa como alguém que possa ensinar, ajudar, somar na vida dele. Não, é ele, ponto. E às vezes, por exemplo, eu atendi um casal que ele conheceu ela como garota de programa. E ele gostou dela, começou uma família com ela, mas ele era tão orgulhoso que na hora das brigas ele ficava jogando na cara dela. Isso que ela acabou de falar aqui. Quem é você? Quando eu te conheci, você estava na rua, você fazia programa. E para que, criatura, você começou um relacionamento com ela, você já sabia, para ficar jogando na cara dela a vida inteira? Com seu orgulho? Às vezes é um filho, já tinha um filho. Você sabia que ela tinha um filho? Que ele tinha um filho, e você fica descontando a criança. E você não deixa ele ser pai, ela ser mãe, por causa do seu ciúme, por causa do seu orgulho. Rapaz, o orgulhoso, quem convive com o orgulhoso, você não consegue acrescentar nada na vida da pessoa. Nada. Você dá conselhos para o bem, ele quebra a cara, mas ele não te ouve. Falando em quebrar a cara, quantas são as jovens que a mãe chegou para ela e falou assim: minha filha, não namora esse rapaz, não se casa com ele não vai acrescentar na sua vida, minha filha, ele é cheio de problemas, não faça isso. E a filha, desobedecendo, vai e faz. Aí quebra a cara, aí chega lá nesse relacionamento, começa a apanhar, é traída, e ela se sujeita a esse relacionamento só para não reconhecer para a mãe ou para o pai que ela estava errada. Mãe, a senhora tinha razão, me perdoe, eu errei. Ela não quer. Por puro orgulho, ela se sujeita a ficar apanhando só para não pedir ajuda para a mãe. Ela finge, se ela apanha, ela se maqueia. Se ela está triste, ela finge ficar feliz só para a família não desconfiar. Mas a verdade é que ela entrou na furada. E o orgulho dela não deixa ela descer. Se você for humilde, porque Jesus fez isso como o primeiro ensinamento nas bem-aventuranças que ela leu aqui, é o primeiro de todos. Por quê, hein? Qual o motivo de ser o primeiro? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Qual o motivo de Jesus falar isso como o primeiro? Não foi o segundo, o terceiro? Porque não adiantava ensinar os outros se a pessoa não fosse humilde. O orgulhoso não quer aprender. Por que você está aqui? Porque você é humilde, acredito eu. Mas se não é, está aí rebatendo. É porque você não quer minha mulher, é porque você não quer meu marido, é porque você não quer minha vida. A gente prega, mas dentro de você é tão orgulhoso que você discute com Deus. Você discute com Deus. Seu orgulho é tão grande que você acha que a palavra de Deus está errada e você está certo. Lembra da pregação de ontem? Que Pedro falou: não, Senhor, estou pronto. Jesus falou: antes que o galo cante quantas vezes? 3 nada, uma vez só. Só se o galo cantou 3 vezes na sua casa. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É uma vez só que o galo cantou. O galo que está cantando todo dia lá. Mas ele achou que Jesus estava errado, e os discípulos foram na onda dele. Não, nós estamos prontos, ou prontos. Jesus disse: então não.
Vocês não estão, não. Vocês não se conhecem. Seja humilde. Seja humilde que Deus te ajuda. Seja humilde. Humilde para falar, humilde ora. Humilde fala: Deus, eu não sei o que fazer mais com esse homem, com essa mulher. Eu não sei mais o que fazer nesse casamento. Me ajude, me dá uma luz. Me ajude, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Só humilde faz isso, essa oração. Já viu orgulhoso orando? Vê na Bíblia a oração do orgulhoso. Eu não sou igual aquele ali. A pessoa já ora se colocando. É horrível. Mas é tão gostoso viver com a pessoa humilde. Porque ela erra, mas ela reconhece. Porque todo mundo erra. Mas é tão bacana quando chega minutos depois, ou hora, tem gente que só chega semana depois, anos depois a pedir perdão. É uma guerra, viu? Se eu tiver qualquer problema com Rose, ela não vai dormir sem resolver comigo. Eu não deixo. Quando, em todas as situações que eu pedi perdão, ou ela me pediu perdão, um desarmou o outro. Porque quando fala, me perdoe, eu errei, acabou o assunto. Mas quando não pede, acaba o argumento, né? Vai argumentar mais o quê? Se a pessoa já está pedindo perdão, já reconhecendo, né, o erro, não tem mais o que falar. Então, pratique, pegue esse machado, corta o orgulho de uma vez da sua vida, se livra disso, vigie em relação a isso. Será que não é o orgulho que está me atrapalhando? Será que não é o orgulho que está impedindo eu viver melhor? E pega o machado da humildade e passa a foice. Vamos para o segundo? Mas corta com força, tá? Coloca força nesse machado. Segundo, lê aí, Rose. O perdão é o machado que corta a raiz da mágoa. O perdão. Eu já vi, nesses quase 30 anos que eu prego a palavra de Deus, gente ser curada, liberta, abençoada, porque entendeu o poder do perdão. Ela entendeu de uma maneira que ela não fica assim, ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado. Não, eu também não mereço ser perdoado por Deus, mas eu vou perdoar porque é necessário. Eu não vou guardar isso dentro de mim, porque você pode guardar o que você quiser dentro de você. Se eu posso guardar coisas boas, para que eu vou guardar mágoa? Para que eu vou guardar essa sujeira? Para quê? Para que eu vou deixar isso me matar? Isso crescer dentro de mim? Porque a mágoa mata você, faz você ficar irado, faz você tomar atitudes sem você pensar. A mágoa é uma coisa diabólica, e tem gente que tem essa facilidade, né, de guardar isso dentro dela, de ficar remoendo, de ficar ali, coisas que aconteceram há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, parece um museu. Tem um versículo em Hebreus, coloca aí para mim, 12:14, diz assim, ó: segui a paz com todos, e o que? A santificação, a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de quê? De amargura, fazendo o quê? Brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa raiz da mágoa, ninguém vê. Você vê a raiz? Onde é que ela fica? Lá embaixo. Você não vê a raiz, ninguém vê, você só vê depois que brota. Mas quando brota, faz mal para você e começa a contaminar outras pessoas, porque o que sai da sua boca mostra que você está ferido. O ferido fere, né? O ferido no meio fere. das palavras. O ferido, o machucado machuca. Cada um dá o que tem. Essa mágoa, se você parar para pensar o nome, mágoa, água.
Mágoa é uma água o quê? Suja, podre. É uma água ruim. É uma água que adoece emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O diabo sabe disso, então ele trabalha para atingir isso aqui, ó, seu coração. Ele trabalha, ele quer te ver de coração sujo. Por quê? Porque ele sabe que se eu sujar meu coração, eu não vou ver Deus. Quem é que vê Deus? Os limpos de coração. Então tem gente que saiu de relacionamentos, não pode entrar em outro, por enquanto, até que ela se resolva. Tudo que eu passei na minha vida, lutas, guerras, dificuldades, eu resolvi, eu não deixei nada sem resolver. Eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa que eu não fico puxando assuntos de 99, de 2000, de 2010. Tem gente que quando fala com a outra pessoa se assusta. Misericórdia, você ainda lembra disso? É porque, Jadson, a mágoa, ela aprisiona a pessoa. Ela fica ali parada naquele dia, naquela palavra que ela ouviu, naquela reação que alguém teve com ela, ou que não teve com ela, passou por mim, não falou comigo, olha, essa pessoa não me atendeu. Então a pessoa fica presa naquele momento, e presa a quem feriu ela. Ela fica totalmente presa, ela não consegue viver o presente e nem o futuro. Ela continua todos os dias se ferindo. Quem guarda mágoa dentro de si, ela está fazendo muito mais mal a ela do que a pessoa que magoou, do que a pessoa que falou algo contra ela. Por quê? Porque a pessoa fez isso uma vez, e ela, a própria pessoa, está fazendo isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos da vida dela. Então, alimentar a mágoa, o ressentimento, não faz bem para você, não é para a pessoa que te magoou. De repente a pessoa que magoou, que falou mal de você, nem lembra mais que falou mal de você, e você está alimentando esse sentimento. Ela nem lembra nem de você, de repente, mas você não esquece dela. Está preso a ela, está acorrentado a essa pessoa. E até quando? E a pessoa estraga seu dia, estraga seu final de semana, estraga quando alguém toca no assunto, no nome da pessoa. Aí você diz assim: bispo, mas foi uma traição. Bispo, mas foi uma apunhalada pelas costas. Bispo, mas foi uma coisa muito grave. Mas se essa árvore nascer, você acha que os frutos vão ser bons? Vão ser frutos o quê? Horríveis, podres. Às vezes já a pessoa foi traída pelo ex-marido. Hoje ela está em outro relacionamento, mas ela ainda está ferida com o ex-marido, e com isso ela não consegue ser feliz no atual relacionamento. A desconta de quem não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa pessoa nem conhece o ex-marido dela, mas ela traz todo aquele ressentimento dentro de si. Então não tem como sair coisa boa de dentro dela, porque está amarga. Como você disse, a água é ruim, é podre, está estragado dentro de você essa água. Não tem como sair água doce de dentro de você. E você aqui perdoa. E você não perdoa sentindo vontade. Você tem vontade de matar. Quando você perdoa, você está entregando nas mãos de quem? Não quer dizer que Deus não vai fazer nada, não. Mas sabe o que é que Deus mais gosta de fazer? Você sabe o que é que Deus mais gosta de fazer com quem te fez mal? Fazer você ficar bem, para que essa pessoa veja que Deus te abençoou. E você não guardou nada. Porque quando a gente entrega na mão de Deus, é uma entrega completa. É dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer, ou se o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito, é com o Senhor. O meu papel eu estou fazendo, cumprindo o meu dever de cristã, que é perdoar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa não me importa, e eu nem quero o mal dessa pessoa. Eu entrego ela nas tuas mãos. O importante é que você saiu, ela saiu da sua vida, ou está na sua vida ainda, sem te fazer mais mal? Nenhum, acabou, está resolvido. Está na mão de Deus. Liberei, coloquei para fora, estou livre, cortei essa mágoa, acabou.
e falam dela, você continua com o mesmo semblante, e não desestabiliza mais você, e não azeda o seu dia, não desequilibra você. Acabou, você virou a página, você colocou uma pedra, você rasgou a página, você está resolvido. De repente a pessoa vai até pensar que você tem alguma coisa contra ela, mas Deus é capaz de fazer essa pessoa depender de você, precisar de você, só para você mostrar que você está bem. Deu para você entender? Limpa o coração, resolve isso. Deus ele diz que a vingança pertence a Ele, e Ele sabe trabalhar do jeito dele, do melhor jeito. O melhor jeito não é que essa pessoa se dê mal, o melhor jeito é que você fique livre desse veneno. Amém? Vamos ao terceiro. Não vai dar para terminar todo, só se o Bispo Renato fizer mais umas viagens aí, tá? Estou brincando. Diz assim, eu gosto, ele viaja, eu gosto, né? 3, qual é o terceiro? O domínio próprio é o machado que corta a raiva, os excessos e os vícios. Escute isso, por favor. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Eu não quero dizer que tendo o Espírito Santo eu nunca excedo. Eu excedo. Eu já errei. Eu já falei num tom com ela que não era para eu falar. Eu já reagi como não era para eu reagir. Mas você vai aprender uma coisa agora. O domínio próprio, quando você tem, o Espírito Santo te acusa e você reconhece. Mas tem uma coisa, isso não acontece todos os dias, né? Não é aquilo que, olha, hoje eu me excedi, amanhã também, depois da manhã também, a semana, o mês, o ano. Não é um ringue na casa, né, já? Não, não é assim que funciona. Quando eu excedo, eu resolvo o problema. Quando ela, por exemplo, quando Rose excede, eu me coloco no lugar dela. Deve estar chateada com alguma coisa. Ela não é assim. Deve estar preocupada com alguma coisa. Eu não tenho medo dela, da reação dela de me envergonhar na frente dos outros. Ela não tem medo de mim. Quando a pessoa não tem domínio próprio, a mulher fica assim, ai meu Deus, minha família está aí, meu Deus, muda essa cara, criatura, muda essa cara, pelo amor de Deus. Coloca um sorrisinho aí. Sorrisinho, vai aí, está todo mundo percebendo a tromba, vamos lá, criatura. Você fica com medo, a pessoa explode na rua, explode dentro de casa, explode na frente dos outros, na frente das crianças, porque ela não tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio pode errar? Pode. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não sou. Se você conviver comigo, você vê que eu não sou, Rose não é. Mas, quando eu excedo, o Espírito Santo me mostra. E é uma vez na vida, outra na morte. Como ela disse, não é todo dia. Às vezes a pessoa está namorando, 6 meses de namoro já apanhou. Aí vem para o conselho, bispo, eu estou em dúvida, ele me bateu, mas se arrependeu. Caso... Aí eu falo, se quiser morrer cedo, casa. Já mostrou que... Se quiser virar um saco de pancada, né? Vai em frente. Um saquinho para ele treinar. Porque 6 meses, o sujeito já bateu. 6 meses é um exemplo, não quer dizer que depois vai poder. Nunca vai poder. Quando você entende que a pessoa que vai viver com você precisa ter o Espírito Santo. É por causa disso. Porque na vida tem momentos tensos, difíceis, complicados. E quando a pessoa tem um domínio próprio, o Espírito Santo ajuda. Ajuda. Tem horas que você respira, tem hora que você conta até 10. Tem maridos que estão fazendo a mulher contar bastante, até 1 milhão. Tem mulheres também. Mas quando não tem domínio próprio, não é uma vez na vida, outra na morte, é todo dia, é nos gritos. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que a conversa dela é no 10. Meu Deus, a criatura está tão perto, para que gritar tanto? Eu falo assim mesmo, e você me conheceu assim. E aí está os dois na guerra, né?
na briga. Os dois estão assim, ó. Tem mulher que ela fica com medo, mas fica. Ai meu Deus, se meu marido é tão ciumento, é tão briguento, sabe, é tão nervoso, ele não espera entender. Tem mulher que fica com medo. Eu já atendi casais assim, que a mulher tinha medo do marido, porque pode acontecer de tudo. Quem não tem controle, acontece de tudo. É uma caixinha de surpresa, e fecha a cara mesmo, e fica invocado mesmo, e fala besteira. Eu não estou nem aí para sua família, não estou nem aí para seus filhos. Quer dizer, é tão feio isso. Isso te faz tão mal. O domínio próprio, se tem uma situação na frente dos outros, você espera chegar onde? Em casa. Quem não tem domínio próprio, é ali mesmo, meu amigo. Não precisa contar até 10 para ela pegar fogo, não. Ela pega fogo antes de chegar no 1. É guerra. Lembra daquela pregação que nós fizemos de quem? Pedro e a pedra. É guerra. Tem gente que é guerra. É complicado. Vai a 1000 assim de uma hora para outra. Calma, espera para conversar em casa. O Espírito Santo, ele mostra quando a gente se excede, quando a gente passa do limite. Não, olha, esse tom de voz não foi legal, essa reação não foi legal, essa atitude com ele não foi legal, você não deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito, você deveria tratar melhor o seu marido, ele te pediu uma água e você está reclamando, né? Se quiser, pegue você mesmo, faça, você perde totalmente controle com isso. Então, o Espírito Santo mostra. Então, ele mostra para quê? Para a gente reconhecer e mudar, pedir perdão, né? Para perdoar. Então, é necessário o Espírito Santo na vida de todos nós. Sem ele, o convívio fica impossível. Porque são pessoas diferentes. Aborrece. Você acha que essa mulher aqui nunca me aborreceu? Você acha que eu nunca aborreci ela? Claro que já. Mas uma ajuda o outro a desenvolver o quê? Eu sei que tem maridos aí que tá ensinando é muito a mulher ter domínio próprio, porque essa daí tem mesmo. Essa daí tem muito, porque com o marido que ela tem, misericórdia, ela tem que acordar com domínio próprio, né? Mas arranque essa raiva, esses excessos, arranque, pegue esse machado do domínio próprio e mexa com você. Não vou mais fazer isso, não vou mais falar assim, não vou mais ser desse jeito, não vou ser mais inconveniente. De repente, a família dela não gosta de você por causa disso. Não gosta. A mãe, o pai percebe de longe. Você pode fingir que está bem, pode não dar satisfação, mas pega, porque a pessoa quando não tem domínio próprio é guerra. Ela quer ser muito controladora, ela sufoca muito. Ela é terrível, Tem solteiros que evitam a convivência com outras pessoas. Usam a desculpa de que, eu gosto de ficar sozinho mesmo, na minha, no meu cantinho. Mas na realidade, solteiros, você não quer exercer o seu domínio próprio. É mais fácil você ficar sozinho. É mais fácil não conviver, porque quando a gente convive, pode ser com uma pessoa só a mais, a gente tem que exercer o domínio próprio. E, às vezes, o solteiro não quer. Agora, vamos ao quarto. Põe aí, eu vou orar com vocês agora. Tem muita coisa aqui, né? A fidelidade a Deus e mais o que? Juntei esses dois, fazer o bem ao próximo. São os machados que cortam o egoísmo e derrota o espírito de quê? Traição. Quer dizer, quando eu sou fiel a Deus, você sabe por que minha esposa confia em mim? Sabe por que ela confia em mim? Pergunta a ela. Pela comunhão que você tem com Deus, pela fidelidade que você tem a Deus. Ela sabe que se eu fosse traí-la, primeiro eu ia trair quem? Deus. O meu Deus. O meu temor a Deus, meu temor faz ela ficar tranquila e eu também ficar tranquilo. Agora, fazer o bem. Quando a pessoa casa com uma pessoa de Deus, a outra faz o quê? Bem. Isso reflete em quê?
Em tudo. Isso reflete em tudo. Quando a pessoa é bem casada, ela cada dia está o quê? Melhor. Ela fica até mais bonita. Sabia disso? Sim, eu sei. Porque em casa eu vejo isso. Olha o quanto o nosso casamento te fez bem. Está dizendo que eu estou mais bonita, tá vendo? É hoje. Você vê que faz bem mesmo. A pessoa faz bem, a pessoa soma na sua vida. Sabe por que faz bem? Porque não pensa só em quem? Nela. Ela faz bem, ela se alegra em ver a outra alegre. O que eu puder para fazer puder fazer para ela ficar bem, eu faço. E eu sei que o que ela puder fazer para ficar bem, ela faz. Eu não gosto de ver ela mal. Se ela estiver mal, para o que tiver que fazer para dar assistência, para ajudar. Porque abaixo de Deus é a pessoa que eu mais amo. Eu não vejo Deus, mas eu mostro meu amor por Deus cuidando dela. Ela representa a igreja para mim, e eu represento Jesus para ela. Nós vamos orar. Tinha mais. Tinha o que mais aí? A coragem e o que? E a sinceridade são machados que cortam a hipocrisia e o medo. Seja sincero, seja sincero. Por mais feia que seja a situação, fala a verdade. A verdade te abençoa. A verdade faz Deus ficar do seu lado. A mentira, por mais que você venha bolar uma boa mentira, você está do lado do diabo e se torna filho dele, porque ele que é o pai da mentira. Por mais que venha tentar enfeitar a mentira, ela nunca vai ser bonita, ela nunca vai ser agradável. E a mulher, ela não quer ouvir dos outros, pelos outros, ela quer saber do marido. Então, marido, a empresa faliu, fala a verdade. Você está se sentindo atraído por outra mulher? Fala a verdade. Seja qual for a verdade, ela é muito melhor do que a mentira. Quer dizer, a mulher não quer ser a última a saber. Peraí, ele dorme comigo, ele come comigo, ele está comigo há anos, ele mente para mim. Eu já falei para vocês, não tem casamento se ela mentir para mim. E eu sei também que não tem casamento se eu mentir para ela. Lá em casa não entra mentira, não. Eu não aceito mentira. Eu não aceito mentira. Eu odeio mentira. Você quer me ver nervoso? Minta para mim, só mentir uma vez só. Eu não aceito mentira. A verdade é feia, horrível, é pesada, mas fala a verdade que a gente vai resolver o problema juntos. Mas não vem comer a verdade com mentira. E tem gente que é assim, você tem que estar puxando. E quanto mais você puxa, mais coisa você descobre. Porque não vomita logo, meu Deus. Teve um problema de traição, aí a pessoa, em vez de chegar e vomitar tudo, a mulher fica: você traiu? Eu dei um beijo nela. Você deu só um beijo, rapaz? Te viram 2 vezes beijando com ela? Foi 2. Aí chega outro, fala: eu vi 3 vezes. Foi 3. Foi 3 também. Quer dizer, perde toda a confiança. Não foi só com ela, não. Teve mais. Não é assim que acontece, geralmente. Machuca a pessoa, faz mal. Você destrói todo o amor que a pessoa sente por você. Você perde sua credibilidade, porque ela não ouviu de você a verdade. Não fica uma pulga, não fica um elefante. Tenha coragem. Deus falou para Josué: ser forte o quê? Corajoso. Deus falou para Paulo: coragem. Você teve coragem para fazer besteira? Então tenha coragem para falar verdade. Estou quase entrando no Apocalipse já. Assuma. Provoca não. Coloca aí o último. Um pacto com quem? É o machado que corta toda a força diabólica e toda maldição. Se entrega a Deus. Põe o machado aí em tudo que é raiz ruim da sua vida. Resolve sua vida. Isso aqui não tem preço não, ó. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é muito legal. Isso aqui dá uma força tão grande. Isso aqui nos abençoa. Isso aqui, ó, às vezes, quando eu comento, se eu for na rua resolver algum problema para a igreja, onde eu estiver, quando eu comento que eu tenho 31 anos de casado, acertei, ó. Tá de parabéns. 30, é porque eu esqueço, gente, eu esqueço. Dá até uma guerra na minha cabeça, né?
Ela que fala, ó, tá chegando o dia do casamento, do aniversário de casamento. Ela que fala comigo isso. A gente fica tão envolvido, né? As coisas de Deus que às vezes passa isso aí. Às vezes não, quase sempre, né? Mas quando eu falo assim, ó, 31 anos de casado, a pessoa fala, 31? Porque isso está ficando raro. Raro. Não vamos aceitar fracassar no amor, na presença de Deus, não. Vamos ser humildes. Pega os machados aí agora e vamos cortar. Já está em pé já? Fica em pé. Deu até para dormir hoje, não foi? Dormiu não, né? Não, o machado vai passar em você, hein? Eu queria orar por você. Eu queria que você saísse desse culto hoje com esse pensamento: eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu não quero daqui a um mês estar sendo a mesma pessoa, não. Eu não quero no próximo ano estar do mesmo jeito, não. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar, eu quero melhorar em tudo. Eu quero melhorar como pastor, eu quero melhorar como marido, eu quero melhorar como homem de Deus, eu quero melhorar. Eu estou aberto para isso. Espero que você também esteja aberto. Se você diz assim, bispo, tem uma raiz que eu preciso cortar, ou duas ou mais. Talvez eu não falei qual seja a sua raiz, mas tem algo que você quer abrir mão, quer cortar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. O mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. A glória de Deus. Eu cansei. Já não quero mais. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas. De uma vez por todas vou me esvaziar.